Fala coders, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do Flutter Dicas. E nesse vídeo eu vou dar a dica 17, tá? Então eu vou mostrar como que funciona o MobiX State Management e também eu vou mostrar como que funciona o form no Flutter, tá bom? Então fiquem ligados e bora pro vídeo. Bom, vamos lá então. Vamos começar criando o nosso projeto. E vamos dar então um Flutter create. Eu vou chamar o projeto de mobx_form e vou dar um identificador aqui de br.com.flutterdicas.mobxform e vou colocar apenas para a plataforma Android, tá? Então temos aqui o flag --platforms para selecionar a plataforma e o --org para o identificador do nosso projeto. Terminando de criar, vamos dar um code mobx_form para abrir no Visual Studio Code. E vamos então abrir o pubspec.yaml e adicionar alguns pacotes que a gente precisa para que seja possível a gente usar o mobx, já que ele é um pacote de terceiros, tá? Ele não é do próprio Flutter, tá bom? Então, vamos descer aqui, vamos dar um Ctrl+Shift+P, escrever add dependency, tá? Então, esse primeiro aqui. E vamos adicionar, então, o próprio mobx, tá? Ele vai ter toda a estrutura do mobx. A gente também tem o Flutter_mobx. Ele vai ter um widget, que é o observer, tá? Ele é observador de mudanças, tá? Do nosso mobx, para olhar as mudanças e rebuildar quando for necessário. A gente tem também o build_runner, tá? A gente precisa ele para rodar e gerar uns códigos por debaixo dos panos. E a gente tem também o mobx code_gen, tá? Esse mobx code_gen, ele é responsável por gerar, né, e dar um suporte para as notações do mobx, tá? Então vamos dar um enter aqui. O que a gente precisa fazer agora é só pegar esse build runner e o mobx code_gen. A gente vai dar um Ctrl+X para recortar eles. Vamos descer aqui em dev dependencies, dar um tab e dar um Ctrl+V aqui e dar um Ctrl+S para salvar. Ou clicar aqui em Get Package, tá? A gente só transferiu ele para Dev Dependencies porque o Build Runner e o mobx code_gen a gente não precisa deles para rodar em produção, tá bom? Então vamos fechar agora pubspec.yaml, vamos abrir o lib aqui, criar uma nova pasta. A gente pode escrever o nome da pasta stores ou controllers, tá? Tanto faz. Eu vou colocar controllers, tá? Acho que fica um pouco mais fácil de entender. E stores é um pouco mais mobx, tá? Às vezes a gente pode padronizar, né, para controllers, mas às vezes quem usa o mobx no projeto acaba colocando stores em vez de controllers, já que a gente usa um mixin chamado store, tá, para a gente criar o nosso controlador do mobx, tá bom? Mas eu vou deixar aqui controllers para ficar um pouco mais claro, tá? Então a gente vai criar um novo arquivo aqui. O que a gente vai criar nesse aplicativo, tá? É apenas um aplicativo bem básico, tá? Para que a gente tenha uma reatividade e a gente possa usar o form, tá? Então o que eu vou fazer? Eu vou mostrar um apelido, tá? Que vai ser inicializado com o meu apelido. E aí a gente vai ter um campo, tá? Que vai ter uma validação também. Essa validação, se ela for nula, tá? Ele vai dar um erro, tá? E aí se a gente passar dessa validação, a gente vai apenas trocar esse apelido usando o mobx para dar uma reatividade na tela, tá bom? Então vamos lá, vamos criar o pessoa_mobx.dart, tá? Vamos criar aqui este controlador aqui, que vai ter apenas um apelido para a gente trocar, tá? E aí a gente vai criar então uma classe chamada pessoa_mobx e ela vai ser igual ao pessoa_mobx_base. E vai ter um mixin aqui, cifrão, pessoa_mobx, tá? Então o que eu estou fazendo aqui? Esse pessoa_mobx_base, ele vai ser uma classe abstrata, tá? Ele vai ter uma estrutura do mobx, tá? Então ele vai ter algumas notações para que seja possível ter variáveis observáveis e também ter uma atividade, uma ação, né? Para que seja possível ser observável do widget observer e assim rebuildar, né, quando for necessário, tá bom? Então esse pessoa_mobx, esse mixin aqui, ele vai ser o código já gerado, tá? Pelo próprio build runner, tá? Pelo próprio build runner e usando também o nosso mobx code_gen, tá?
que vai ser o código gerado, né, por debaixo dos panos, para que não fique um código gigantesco aqui e fique muito confuso, tá bom? Então, vamos continuar. Vamos criar agora, então, esse pessoa MobiX Base. Então, como eu disse, ele vai ser uma Abstract Class, uma classe abstrata, certo? Então, vou colocar aqui pessoa MobiX Base. E aí, a gente vai usar o Store, né, que eu falei para você, tá? Eu vou dar um Enter aqui para já importar o MobiX, já que a gente vai precisar, né, do MobiX para essa Store, tá? Que ela é como se fosse uma loja, tá? Então ele também cria toda essa estrutura do MobiX aqui pra gente, para que seja possível usar as anotações, né? E que seja possível fazer toda o nosso gerenciamento de estados aqui usando o MobiX, tá bom? Então vamos lá, como eu disse, né, a gente vai ter um apelido, né, que a gente vai alterar, então eu vou criar essa variável aqui, string apelido, que eu vou inicializar ela com o meu apelido, Aligão, certo? Só que aqui ela ainda não está sendo observável, a gente precisa adicionar uma anotação para que ela seja observável. E aí, essa anotação é o observable, tá? Por quê? Porque a gente quer observar as alterações do apelido. E aí, quando ele for alterado, a gente consegue, no observe, né? Quando tiver uma ação, tá? Ele seja alterado e rebuildado na tela, tá? Então o MobiX ele funciona do seguinte jeito, ele é como se fosse um triângulo, tá? Onde você tem o observável, a ação e a reação, tá? Então ele funciona nesse triângulo aqui, tá bom? Então o que acontece? A gente tem o nosso apelido, que vai ser o observável, e aí a gente tem uma ação, que a ação seria trocar o apelido, tá? E aí então quando a gente trocar esse apelido, a gente vai trocar, né? A gente vai mexer nessa variável apelido para atribuir um novo valor. E aí, onde quer que esteja sendo observável essa variável, tá? A gente vai fazer um rebuild, tá? A gente vai reconstruir essa parte da nossa tela. E aí sim, a gente alterar então a view para o usuário, para que ele veja que foi realmente alterado e não apenas alterado na variável, e sim também na tela, tá bom? E aí, então, para a gente fazer essa ação, a gente tem que usar uma anotação chamada action, tá? Que é ação em inglês, tá? Então a gente vai apenas criar um void trocar apelido, certo? E a gente vai receber aqui um novo apelido. E a gente vai apenas fazer com que o apelido seja igual ao novo apelido, certo? E aí, então, com essa ação, a gente consegue trocar aqui, né? O apelido que está sendo observado. E aí alterar na nossa view, certo? Só que agora faltou apenas uma coisa, que é o código por debaixo dos panos que eu falei para você, né? Então a gente tem que importar esse código para cá, tá? A gente tem que importar ele, né? Primeiro a gente tem que importar para depois criar ele, né? É meio estranho falar isso, mas é assim que funciona, tá? Porque o Build Runner vai identificar, né, que tem esse código para ser construído, né, por debaixo dos panos, e aí ele vai construir pra gente, tá bom? E aí, então, para a gente passar a usar esse código por debaixo dos panos aqui no pessoa MobiX, a gente usa o part, tá? Porque ele faz parte, né, de um outro arquivo, tá bom? E vai ser o código criado por debaixo dos panos. E aí a gente vai chamar ele de pessoa underline MobiX, tá? O mesmo nome que tem aqui, só que em vez de ser .dart, ele vai ser o .g.dart, tá? Então, ele é esse arquivo pessoa MobiX.g.dart, tá? Então, é esse arquivo que a gente vai girar. A gente pode salvar dando Ctrl S. Vamos abrir o nosso terminal e agora rodar o nosso Build Runner para gerar esse código por debaixo dos panos, tá? Então a gente vai dar um flutter pub run build underline runner build para construir, tá? Vamos dar um enter e aí ele vai começar a criar, né, a gerar esse código aí por debaixo dos panos. Bom, o código foi gerado, então, se a gente abrir aqui, tá? Tem todo esse código aqui, tá bom? Se você quiser, você pode dar uma olhada nele para ver como que ele funciona, né? E a primeira linha do código, veja aqui que está escrito código gerado, não modifique com a sua mão, tá? Então, não modifique o código, tá bom? Então, sempre quando você vê, né, esses arquivos aqui, .g aqui, usando o MobiX, são arquivos que você não deve modificar, tá bom? Só vou dar mais uma dica rapidinho, tá?
Aqui no Flutter Pub Run Build Runner, a gente usou o build, tá? Mas a gente também tem o watch. O watch, ele vai ficar assistindo, né, por modificações no seu código, tá? Então vamos supor que eu coloco aqui mais uma variável aqui, ó, observável, tá? Então observable, vamos colocar aqui, ó, string nome, colocar Alec. Vírgula, vamos salvar. E aí, eu salvando, ele já roda para mim já diretamente o build runner aqui, tá? Automaticamente. E ele já gera aqui o novo arquivo com essa nova variável que eu criei, tá bom? Então, se eu for ver aqui, ó, a pessoa, o nome, né? O nome já tá aqui, tá? Eu apenas salvei e ele já criou aqui por debaixo dos panos para mim, tá bom? Então, só uma dica aí para você, para não ficar toda hora dando o build, tá? Então agora se eu salvar, tirando, ele já rodou aqui para mim também, de novo, e aí já tá tudo ok, tá bom? Então agora bora para o nosso, para a nossa view, tá? Então vamos criar nossa view. Podemos fechar aqui o pessoa MobX, vamos criar aqui uma nova pasta, tá? Eu vou colocar aqui apenas screens, tá? Então as telas, e eu vou criar um novo arquivo, vou chamar de Flutter dicas 17, tá? Já que essa é a dica 17. E aí aqui eu vou criar um stateful widget, fd stateful. Então, lembrando que esse snippet que eu estou usando, né, do fd, ele você pode achar em extensões, coloca flutter dicas sni, tá, já acha. Ou se colocar flutter dicas só, ele já deve achar também. Não, se colocar flutter dicas ele já acha, tá. Esse flutter dicas snippets extension, tá. Então é só baixar ele aqui e você já tem acesso a esse gerador, né, de código aqui do stateful widget. Então, mais uma vez, fd-stateful, e aí a gente já sai codando aqui, tá bom? Bom, então, o que a gente vai fazer, tá? A gente vai criar um scaffold, né, já que é uma tela, tá? Eu vou só criar um app bar aqui bem básico, tá? Ele vai ter um title, const, text, vai ser Flutter, dicas 17, mobx, state management, e forms. Tá. Eu criei então o stateful widget porque a gente vai colocar todo o estado aqui do nosso aplicativo aqui, tá? Então faz sentido a gente criar um stateful widget, tá bom? Deixa eu voltar aqui para a pasta e tudo ok, tá? Então o que a gente vai fazer primeiro aqui? Vamos criar então criar uma instância, né, desse controlador aqui, tá? Então eu vou chamar de pessoa é igual a pessoa mobx, certo? Então, criei uma instância do nosso pessoa mobx aqui que a gente criou aqui, tá bom? Agora, a gente vai criar um text editing controller, tá? Para que a gente consiga ter acesso ao nosso input, tá? Onde a gente vai escrever o nome aqui do nosso... na verdade, não é nome, né? Apelido, né? Apelido EC, tá? E vai ser igual, então, ao text editing controller, tá? Para que a gente consiga, depois de terminar, né, de escrever e colocar para carregar, né, para atualizar o apelido, a gente consiga pegar esse valor do apelido que foi escrito no campo, tá bom? E aí o último vai ser um form key, que é igual ao global key, com uma tipagem aqui de form state, certo? Esse form key ele vai ser responsável para que a gente consiga validar o nosso formulário, tá bom? Eu vou agora já criar, tá, uma submit form, tá, que vai ser invocada quando a gente for criar, quando a gente for trocar o nosso apelido, tá? Então, quando a gente for apertar no botão, né, trocar apelido, ele vai invocar essa função, tá? E aí eu preciso então validar o formulário, né, como eu falei antes. E aí para isso então a gente usa o formKey.current state, tá? Aqui eu sei que ele vai ter um estado, porque eu vou atrelar o meu form key a um formulário, tá? E aí, então, eu vou chamar a função validate para ele validar. Se ele entrar nessa condição, quer dizer que o form está validado, ou seja, todas as validações, que no caso vai ser apenas se o apelido, se existe um apelido, né, que a gente escreveu, ele vai entrar, então, nessa condição. Se não, ele não vai entrar aqui e ele vai mostrar os erros para a gente, aonde a gente deve arrumar. E aí, eu quero apenas fazer um pessoa.trocar apelido. E aí, como eu falei, né, a gente está usando o apelido EC aqui para guardar as informações que a gente está escrevendo no input. Então, a gente precisa recuperar agora, acessar, né, a esse texto, né, qual que é o texto do apelido, tá? E aí, para isso, a gente entra no apelido EC
.text, certo? Agora então vamos para os widgets aqui. Então vamos aqui no scaffold. A gente vai agora colocar o nosso body, né? O nosso corpo aqui do scaffold, tá? E ele vai ter então um form, certo? E esse form, né? Como eu falei, a gente tem a nossa chave para a gente validar o form. E aí então eu vou passar o form key que a gente criou aqui em cima, certo? E aí ele tem um filho, certo? Eu vou colocar apenas uma coluna. Eu já vou aqui, ó, eu vou adicionar um novo terminal aqui. Já vou dar um flutter run, tá? Deixa eu só abrir um device aqui. Vou abrir esse aqui. Beleza. E agora eu vou dar um flutter run e deixar ele já rodando aqui para mim no meu dispositivo aqui, no meu simulador. E aí depois a gente já vê ele aqui. Já passa aqui para o lado, aí vocês vão vendo, né, as alterações aqui dos nossos widgets, tá? Então o que eu quero fazer? Eu estou colocando aqui uma coluna, né, para colocar um widget embaixo do outro, tá? Onde eu vou ter o meu texto, né, o meu apelido observável, certo? E embaixo do meu apelido eu vou ter o formulário com o texto, né, o input, né, e também o text field, né, o campo, né, do texto, e também o botão para trocar o apelido, tá bom? Então tem que ser um embaixo do outro, por isso que eu estou usando uma coluna, tá bom? Então eu vou colocar aqui só o celular, só abaixar um pouquinho aqui o tamanho dele. Tá bem grande. Tá, acho que assim tá bom. Então um pouquinho, ok. Tá, então vamos só dar um Ctrl P aqui para abrir o main, tá? Vamos abrir o main. E eu só vou apagar tudo que tem aqui embaixo, aqui para baixo, tá? Que a gente não vai usar. E eu vou importar aqui então o Flutter Dicas 17. A gente não tem nenhum parâmetro nele, tá? Então vamos apagar isso aqui. E aí dá um salvar, Ctrl S e um hot reload. Então estamos aqui executando aqui. Temos o Flutter Dicas MobX State Management. Isso aqui tudo, tá? Como ele não cabe aqui, ele colocou um ponto, certo? E agora então vamos continuar aqui colocando o nosso children, os nossos filhos, tá? Então primeiro eu quero mostrar o meu apelido, tá? O meu texto do apelido, tá? Então, lembra que eu falei para você que a gente tem um widget, né? Que deixa eu só abrir o YAML aqui. E a gente pega do nosso Flutter MobX, tá? Então esse widget que se chama Observer, que ele vai ficar observando as alterações da minha variável, tá? Ele faz parte desse Flutter MobX, tá? Então a gente vai importar aqui o Observer, tá? Aqui, ó, se eu der um Enter, ele já importa aqui para mim o Flutter MobX, certo? E aí, então, ele vem esse builder, esse construtor, tá? Ele vai ser reconstruído toda vez que a variável em questão for alterada, tá? E aí, então, a gente vai fazer uma função anônima aqui com o context, tá? O context eu não vou usar, então eu coloco um underline, tá? E aí, aqui eu vou apenas retornar um texto, certo? Com um meu apelido dois pontos. E aí eu vou recuperar esse apelido aqui da pessoa, tá? Então é pessoa.apelido. E vou dar um ponto e vírgula aqui. Vou dar um Ctrl S para salvar e um R aqui com hot reload. Então temos aqui meu apelido é Aligão. Lembrando que a gente inicializou ele como Aligão. Se a gente entrar aqui em pessoa MobX, temos aqui Aligão, certo? Agora eu só vou aumentar um pouquinho o font size aqui. Vamos colocar aqui o style, text style. Só para ficar um pouco mais claro. Font size. Eu vou colocar uns 40. Salvar. Um const aqui. Salvar. E um hot reload. Tá, agora tá um pouquinho melhor para ver. Então, vamos lá. Agora, então, embaixo desse observador aqui, eu vou adicionar um text form field. Ele vai servir para ser um campo, né? Para que a gente consiga adicionar um novo apelido, certo? O controlador dele vai ser o nome EC, certo? Desculpa, não é nome, né? É apelido, né? Apelido EC. E é o... na verdade é tech, né? Na verdade, porque é Text Editing Controller, tá? Então tem esse T, esse E e esse C, tá? Então só muda aí para apelido tech, não EC, tá? Então apelido tech, certo? Então o que a gente está fazendo aqui? A gente precisa, né, como eu falei, de um controlador para pegar sempre o texto que eu for colocar no teclado, né? Que a gente for colocar no form aqui, no nosso campo aqui de texto, tá? Então,
sempre quando a gente alterar, ele vai salvar o texto aqui dentro desse apelido tech aqui, tá? Desse Text Editing Controller, tá bom? Agora, depois de controller, a gente vai colocar uma validação para esse campo, tá? A validação, a gente vai receber, então, sempre o nosso apelido aqui, tá? Então, a gente vai receber o apelido. E aí, eu vou fazer uma condição. Se o apelido for nulo, ou seja, se o apelido não existir... Deixa eu só alterar o teclado aqui. Eu não consigo colocar o aqui. Vou voltar. Então, se o apelido for nulo, ou se o apelido .isEmpty, ou seja, for vazio, certo? Aí a gente vai retornar um texto aqui de erro, tá? Então, eu vou retornar aqui, você precisa colocar um apelido antes, tá? Por quê? Porque a gente não quer que o usuário mande um apelido nulo ou um apelido vazio, tá? Uma string vazia. A gente precisa de um apelido. Então, a gente coloca essa validação, certo? E se não, a gente vai retornar o null. Retornar o null quer dizer que ele passou por todas as condições, então está válido, tá? Então, falar return null é a mesma coisa que dizer esse text form field aqui está válido, tá bom? Ele passou por todas as condições, todas foram ok, tá? Então, ele retorna um nulo aqui, tá? Você pode adicionar outras validações aqui também, se quiser, tá bom? Outras condições aqui, certo? E aí, agora, vamos adicionar o último widget aqui, que é um Elevated Button, que é um botão para a gente clicar para trocar o apelido, que ele vai ser um onPressed. Então, ao pressionar, a gente quer submitar o form, né? Enviar o form. Então, a gente chama a função que a gente criou aqui em cima, certo? Deixa eu só mudar aqui também, apelido tech.text, certo? Então, a gente quer chamar essa função aqui, tá? Lembrando que você pode ou escrever assim, ou escrever, né, a função anônima assim, tá bom? Bom, eu vou deixar assim, que acho que fica um pouco mais claro para você, tá? E aí, o filho vai ser um text trocar apelido. Eu vou colocar const aqui. E aí eu salvo, vamos dar um hot reload com um R aqui. E aí então temos aqui o nosso campo para escrever um apelido. Eu só vou dar um padding aqui, tá? Só para não ficar muito feio aqui, que tá bem colado. Então eu vou clicar aqui com o botão direito em column, refatorar. Vou escolher padding. Vou deixar 8 mesmo. Salvar aqui. Hot reload. E aí temos aqui então um paddingzinho aqui, tá? Esse espacinho aqui em todos os lados. Vou aumentar para 16, deixa ficar melhor. Hot reload, e aí, pronto, tá bem melhor agora. Então vamos lá, ó, veja que legal. Recapitulando rapidinho, tá? Então a gente tem aqui, ó, o nosso controlador aqui do MobiX, nosso gerenciador de estados, certo? Onde tem um apelido, tá? Se a gente clicar nesse trocar apelido aqui nesse botão, tá? Essa função aqui vai ser acionada. Se ela estiver válida, ela vai entrar aqui e chamar esse trocar apelido. E o nosso trocar apelido, ele é uma ação, certo? Que ele vai falar, ó, apelido, o seu novo valor é esse novo apelido. Que a gente vai passar o apelido tech.text, que é o texto que está dentro desse campo aqui, tá? E aí, então, a gente vai alterar o apelido aqui, né, que está sendo observado. E aqui, já que a gente está observando aqui com esse widget, ele vai ver que teve uma alteração e ele vai reconstruir, né, com esse builder aqui, ele vai reconstruir esse texto aqui e vai alterar essa parte aqui, esse apelido aqui, tá bom? Vamos ver se é isso mesmo, tá? Primeira coisa que a gente vai fazer é trocar o apelido sem colocar nada, para ver se o form está realmente funcionando. Então, clicando aqui em trocar apelido, ele veja que ele deu um erro, você precisa colocar um apelido antes, tá? E aí, então, se eu colocar aqui Alec, tá? Eu vou clicar em trocar apelido e agora fica olhando aqui o aligão, trocar apelido, e ele trocou aqui então para Alec, tá? Ou seja, ele rebuildou esta parte do text aqui, tá bom? Então ele refez apenas essa parte e não o widget tree, a árvore de widgets inteira, tá? Então, aqui se encerra, tá? O vídeo, tá? Eu queria mostrar e eu espero que tenha ficado claro como que funciona o gerenciador de estados MobiX e também como que funciona, né? Pra gente fazer um form com validação, tá? Eu queria explicar essas duas coisas em um vídeo só, porque tem muita gente que tem dúvida, né, nos dois, tá? E quer aprender como funciona o MobiX, como funciona um form no Flutter, e aí já uni o útil ao agradável, tá bom? Então é isso, tá?
Se ficou claro, se ficou bom, se você achou que agregou de alguma forma para você, deixa o like aí para mim. Se não tá inscrito ainda, se inscreve, tá? No canal, porque ainda vou lançar muitos vídeos como esse, tá? E eu te vejo então no próximo vídeo. Valeu, Coder!